Já entrando, por exemplo, dessa questão da viabilidade, né? Porque a gente tem a questão, né, do pagamento, geração de crédito e tudo mais. Mas, assim, como é que o senhor vê isso, por exemplo, em termos práticos? Vamos supor que o produtor, a pessoa que tem a propriedade, ele tem lá, legalmente, ele tem o direito a fazer um desmatamento, né? Vender aquela madeira e naquela área fazer ali uma produção de gado, por exemplo. Aham. Então ele prefere fazer isso do que deixar lá e vender os créditos de carbono. Como é que o senhor vê essa questão? Essa é uma equação puramente matemática. Aquilo que for mais rentável será praticado. Se a lei deixar, né, se não houver repressão, será optada pela melhor opção econômica, melhor resultado financeiro. Se 1 hectare desmatado eu colocar pasto e gado me der mais receita, né, der para o proprietário mais receita, ele vai optar por isso. Se ele tem um pagamento pela floresta preservada, para desenvolver um projeto que seja atrativo, compatível, né, ele vai optar por isso, porque ele vai ter menos trabalho, ele vai preservar a floresta, que é algo que ele queira, mas não faça porque ele tem que também ter a sua renda. Então, uma análise comparativa, meramente matemática, uma coisa versus a outra. Então, eu diria, quando os preços dos créditos de carbono forem atrativos o suficiente para cobrir a outra opção econômica, né, a opção de desmatar e plantar pasto e criar gado, aí sim está funcionando a estratégia REDD. E isso está funcionando em muitas situações hoje no Brasil. Mas ainda os créditos de carbono têm que valer mais. Né? Tem que valer mais do que valem historicamente, que é de 5 a 10, 12 dólares. Aí eles têm que valer mais para poder ser mais atrativo e o proprietário, ao invés de procurar opções alternativas de uso do solo, pecuária, agricultura, etc., ele vai optar por manter a floresta. Isso quem tem que pagar a conta, eu concordo muito com os dizeres aí de várias pessoas aí no mundo dos negócios e da política, que quem tem que pagar essa conta, principalmente, são os grandes emissores. Os grandes emissores têm que contribuir com a causa. E nós temos que ficar gerenciando esse processo, né? Então, o proprietário tem que ser bem remunerado se ele quiser, né, se ele for fazer a preservação da floresta e ganhar, né, com os créditos de carbono ao invés de desmatar. Uhum. Não, entendi. Até nesse ponto eu também entendo e concordo com o lado dos produtores, né? Porque, por exemplo, se a gente está falando aqui em ter sucesso com crédito de carbono, e aí para ter sucesso com crédito de carbono, o projeto precisa ser viável. Né? Ou seja, a gente está buscando viabilidade, né? A gente está buscando aí para que a conta seja favorável. Então, o produtor, a pessoa que tem lá a propriedade, ele também faz essa conta. Né? Então, muita gente, às vezes, eu falo isso porque muitas vezes as pessoas que não têm tanto conhecimento, né, só falam que, não pode, a pessoa tem lá o desmatamento mesmo que seja legal, mas a pessoa não pode, tem que preservar, né? Mas ele também está procurando a viabilidade. Então, Sim. No bioma Amazônia, né, Wilson, nós sabemos que a legislação permite desmatar até 20% da propriedade. Se o proprietário tem uma autorização de desmatamento dos 20% e decide não fazer, decide fazer um projeto de carbono, ele vai ser muito mais valorizado. Nós temos duas metodologias, AUD, que é Avoided Unplanned Deforestation, que é desmatamento não planejado, e o Avoided Planned Deforestation, é quando eu tenho a intenção de desmatar e opto por não fazê-lo. O primeiro é a taxa histórica de desmatamento que ocorre na região. O segundo é a opção que eu exerci de não desmatar aquilo que me era permitido pelo órgão ambiental, pela lei. No segundo caso, eu gero muito mais crédito de carbono. Veja só como é importante entender as metodologias. Você ganha mais crédito de carbono e você antecipa os créditos de carbono. Então, aí tem uns truquezinhos, né? Que, na verdade, não é truque nenhum, na verdade, só conhecimento da metodologia e o uso da metodologia ao favor do seu projeto. Né? Agora, o proprietário, ele, em princípio, na Amazônia, tem direito de desmatar os 20%. Se ele consegue desmatar e acha que essa é a melhor saída, tudo bem, né? Dentro dos parâmetros legais, etc. Mas hoje ele tem uma opção, e essa opção ela é economicamente viável, e muitos proprietários hoje estão optando por isso, está se tornando viável. Mas ainda eu insisto que os preços têm que ser melhores
para incentivar ainda mais a prática da conservação. Só assim, valorizando, a gente aprende na faculdade, né? Não só lá, mas na vida profissional, que só se mantém a floresta quando ela tem valor. Quando ela não tem valor, ninguém quer, né, cuidar, preservar, plantar, etc. Então, a floresta, a árvore tem que ter valor.